Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco no Estadão Blue Studio Talks. Nessa série de episódios, vamos receber os jurados do Cannes Lions Festival para discutir marketing, conteúdo, inovação e publicidade. Eu sou Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio, nossa nova operação publicitária. Hoje vamos bater um papo com Hugo Veiga. O Hugo é Global Chief Creative Officer na AKQA. Nasceu no Porto, mas hoje é um dos principais rostos da nova geração de lideranças criativas do Brasil. Entre os trabalhos de Hugo estão 3 Grand Prix de Cannes. Individualmente, foi eleito o melhor diretor de criação do Brasil de 2019 pela Propmark. Em 2020, fez sua estreia musical lançando um álbum. É isso, né, Hugo? Bem-vindo. É isso aí. A parte publicitária, eu por mim falaria o dia todo sobre o Gorro, que é essa parte musical, mas bora lá falar de propaganda, criatividade, tudo certo. Pô, a gente até pode marcar depois um outro bate-papo só para a gente falar dessa tua veia artística, hein, Hugo? E aí eu tô aqui cheio de inveja vendo aí o seu background aí com guitarra e violão. Muito bom. Bom, aqui comigo para conversar com o Hugo temos o Daniel Canelo, que é o diretor de criação e planejamento do Estadão Blue Studio. Hugo, a transformação digital das marcas deu um salto agora na pandemia, né? E isso afetou em cheio ali a relação delas com seus clientes. Como que isso alterou a comunicação e a relação dessas empresas, desses clientes com as agências? Acho que a pandemia veio acelerar um processo que já tinha começado lá atrás e em algumas empresas ia sempre adiando, né? Não, a gente está aqui, está fazendo, vivendo no gerúndio, né? Está andando. Só que com a pandemia, assim, virou não só uma urgência, mas uma necessidade, não é? Assim, as marcas, as empresas tiveram realmente que se adaptar a este novo contexto. A forma como a relação com as agências mudou, eu não acredito acho que toda a gente viveu isso, assim, a relação se manteve igual, mas através de telas, não é? Então os processos, eles ficaram mais ágeis em alguns pontos, mas perdeu-se muito dessa conexão humana, não é? com os times. Então acho que a pandemia, desse ponto de vista, acabou por eu pessoalmente não acho que foi uma coisa tão legal assim, eu sou muito mais a favor do contacto humano, mas como legado, se olharmos para as coisas positivas, se é que tem alguma coisa positiva no meio de tudo isto, foi que realmente que as empresas se modernizaram, adotaram processos mais ágeis de trabalho e vão, espero eu, quando as coisas melhorarem, manter as coisas boas e voltar também às coisas boas que tinha antes deste trabalho remoto. Eu li falando que algumas empresas aí, planejamento de 6 anos que eles tiveram que fazer em 6 meses, né? Alguma coisa nessa ordem, né? Sim. Foi por a necessidade, né? As empresas tiveram que se adaptar. Então teve várias empresas que elas se digitalizaram, não é? Elas tiveram que colocar os seus negócios no mundo digital, mas a transformação digital ela vai muito além de ser uma réplica de um espaço físico num espaço digital, não é assim? Muitas marcas agora, muitas delas até estão a pensar como o novo universo, como é que elas se vão comportar no universo digital, como isso vai ser quase o core business delas, não é? Porque o mundo está caminhando para um espaço em que não é... Todos os dias nós vemos novas tecnologias, nós vemos novos jeitos das pessoas se relacionarem, de viverem no mundo digital. Então, não é? Hoje em dia você tem comércio em jogos, não é? Estão sendo criados produtos para os jogos em si. Então tem marcas que já têm quase criar um novo negócio, que é a criação de produtos digitais. Então está assim, a pandemia meio que abriu ou acelerou esse processo que já vínhamos atrás. Perfeito. Daniel? Fala, Hugo. Bom falar contigo aí, prazer, né? Igualmente, prazer. Parabéns aí pela
pela sua trajetória. Eu vou embalar aí o papo sobre a pandemia ainda, e especificamente sobre criatividade, né? Na verdade, o seu modo criativo, a sua forma, né, de pensar. Como é que você foi impactado aí pela pandemia? Como é que você teve que se reinventar? Né? Você como criativo, né? Como é que você acha que a pandemia afetou a criatividade e impactou aí no dia a dia seu aí de criação? Eu vou falar muito assim no meu caso pessoal e do caso da QQA São Paulo. A QQA São Paulo, ela, muito da sua cultura, é uma cultura que é muito de contacto. Porque nós temos uma casa, ela foi pensada de raiz para isso. Então, a gente, desde que abrimos o escritório aqui, nós pensámos numa casa, então nós reformámos uma casa. Nós temos uma dinâmica de casa na AQQA, então nós temos... A primeira contratação foi uma mãe, nós falámos que ia ser a mãe de todo mundo, então eu queria muito criar um sentimento de família, e então tem uma cozinha gigante lá, onde todos os dias tem um pequeno almoço preparado, com fruta cortadinha, tudo que toda a gente gosta, assim, nós cuidamos muito de todo mundo que trabalha lá, então nós perguntamos, quem é intolerante à lactose, quem gosta de certo tipo de cream cheese, a gente vai tendo tudo para que todo mundo esteja feliz na hora de começar o café da manhã, e todo mundo toma o café da manhã junto. E o espaço também, ele tem um jardim, então tem muita... Ele foi pensado muito para essa convivência, não é? De estar junto, de ter uns cantinhos ali para o pessoal ir pensar, umas redes para estar a fazer brainstorm. E quando, de repente, todo mundo teve que sair da sua casa, QQA, e ir para a sua própria casa, nós tivemos que implementar uns rituais que procurassem, de certa forma, espelhar o que é que se vivia na casa. Mas mesmo as primeiras festas, por exemplo, que nós fizemos no Meets, foram um fracasso, não é? Porque não tinha aquela coisa assim, as pessoas ainda estavam-se meio que a adaptar e ficavam ali, punham uma música e depois fica aquela coisa assim, quando está todo mundo junto, numa festa, não é? Você está falando com esta pessoa, depois vai falar com outra, mas quando está todo mundo junto, não tem essa possibilidade, não é? Então vira um discurso que é, eu vou falar aqui, mas estou falando com todo mundo, então quando é que eu entro, quando é que eu falo? E a certa altura a gente foi se adaptando também, da mesma forma que marcas e empresas se foram adaptando, nós também fomos adaptando. Então a última festa, por exemplo, que nós tivemos, que foi a festa junina, foi um sucesso, assim, porque nós já aprendemos com esse novo jeito de estar. Então tivemos interações, tinha concursos que as pessoas tentavam adivinhar, não é? Fotos dos talentos quando eram em festas juninas, quando todo mundo era criança, todo mundo tinha que adivinhar, então tinha ali prémios para os vencedores. Então tem uma coisa assim que esta dinâmica que se vive numa agência, ela espelha muito bem a forma como o mundo se teve que adaptar a esse novo jeito de trabalhar. Então, em termos de criatividade, eu acho que conseguiram-se algumas coisas boas, que é, às vezes, não ser tão interrompido, não é? Tu, quando estás num ambiente físico, que tem muita coisa acontecendo, às vezes perde-se um pouco na concentração. Mas eu acho que, colocando na balança, o que se ganha em concentração se perde nas pequenas informações que as pessoas vão colhendo, naquelas pequenas conversas de corredor, em algo que está a acontecer num outro projeto, alguém partilha uma referência. Então essas pequenas coisas que acontecem organicamente e que alimentam a criatividade, que alimentam o processo criativo, isso acaba por se perder. Quando vira um processo muito digital, ele acaba por ser um pouco mais frio, não é? Então nós temos duplas criativas, elas fazem um brainstorm de forma digital, não é? Eu estou conversando com vocês aqui, mas, eu preferia estar muito mais ali no estúdio ali do Lisboa, ali que a gente já ia estar a trocar uma ideia, já ia estar a tocar um violão. E esse tipo de coisas é o que alimenta a criatividade, não é? Essas trocas. Então acaba por se perder e acho que do ponto de vista emocional também foi
foi muito puxado, assim, todo este período, assim. Nós tivemos um período em que estava todo mundo no mesmo barco, não é? Que nós víamos, pô, os Estados Unidos estão mal, a Europa está mal, então havia quase, assim, uma aceitação maior do que está acontecendo. E nós percebíamos mesmo, agências que estão noutros continentes, lançavam uns projetos que todo mundo fala, pô, os caras conseguiram fazer ali uma coisa está tudo dentro do mesmo contexto. E eu acho que agora, neste momento em que a Europa está recuperando, os Estados Unidos já estão voltando, já está praticamente tudo normal, eu acho que vira um cansaço que já está virando quase todo mundo meio extenuado emocionalmente disso, não é? Temos a novidade das vacinas, que graças a Deus as pessoas estão num ritmo, não era o ritmo que gostaríamos, mas está num bom ritmo, não é? Já temos vários conhecidos a serem vacinados, então existe essa esperança. Mas eu acho que está todo mundo ansioso por voltar ao escritório. Sabe que as Big Techs falaram isso até, né? Elas decidiram até que vão voltar com o trabalho meio híbrido exatamente por conta dessas conversas de corredor, desse papo, dessa troca de informações que o mundo digital acaba deixando para lá, né? Vai ser bem interessante essa colocação. Mas vai ser curioso essa questão do trabalho híbrido, porque vai ser um novo desafio também. Porque tem pessoas, e nós estamos a pensar nisso, né? Vai ser de novo uma experiência, né? Nós experimentamos, vemos os resultados e vemos como é que as pessoas se sentem bem ou não. Porque quando está todo mundo trabalhando da mesma forma, através de videoconferências, meio que as trocas estão, quase que as regras estão bem definidas. Quando tens um trabalho híbrido, em que tens, por exemplo, 2 pessoas do time que estão fora e entram por videochamada, e tem pessoas que estão ali na sala juntas, então tem uma reunião, acontece uma reunião, mas aí desliga a chamada, alguém fala assim, ei, meu, não é? Quando as pessoas se levantam, vão tomar o café, puta, esqueci de falar aquilo, e aí perdem-se informações. Então vai ser curioso para ver como é que até o trabalho híbrido vai funcionar. Mas nós estamos super abertos a isso. Acho que a KQA vai muito fomentar isso, porque tem pessoas que querem trabalhar, sei lá, uns 3 dias na KQA e depois trabalhar de casa outros dias, e acho que nós temos que nos preparar e criar as condições para isso. Mas tem que ser algo que não interfira no grupo, não é? Todo mundo tem que estar bem. A gente sempre procura isso, assim, achar o equilíbrio em que todo mundo esteja feliz, em que todo mundo esteja a performar, assim, atingir o seu potencial. Tá certo. Uma outra coisa que foi afetada também, né, Hugo, que eu acho, é a inovação, né? A discussão da inovação, você criar coisas inovadoras e tal. Como é que ficou isso também? Vocês também, como agência, enfim, imagino que isso também é uma coisa importante para vocês, né? A discussão da inovação, a criação de coisas novas. Como é que fica isso também nesse mundo aí pandêmico, né? Eu acho que esse nível de inovação, acho que até ajudou, assim, porque nos provocou, assim, é quando nós estamos em contextos limitadores que a criatividade é mais aguçada, não é? Então, eu acho que muitas coisas inovadoras foram feitas durante a pandemia e eu acho que acabámos por utilizar canais de comunicação que talvez a gente não estávamos a prestar tanta atenção, não é? Mas a partir do momento em que eles viram canais onde está todo mundo, volto a falar na questão de games, por exemplo, que já estava crescendo muito, não é? Uma indústria de esportes tem crescido imenso e agora só se consolidou. Então acaba por nós olharmos para esses novos canais e a partir do momento que tu partes de algo que já é novo, não é? É um terreno não muito explorado, aí a inovação já surge de forma mais fácil, porque é mais difícil tu inovares num terreno em que todo mundo já pensou tanta coisa ali que não consegue fazer algo novo. Mas acho mesmo assim... E tem também um fenómeno engraçado, assim, teve uma inovação, não apenas do ponto de vista de tecnologia, teve uma inovação também do ponto de vista de mentalidade. Então, quantas pessoas tomaram uma decisão de revolucionar a sua própria vida? Eu vou deixar esta profissão e agora vou fazer outra coisa qualquer, tenho
Isso, vários amigos que começaram a estudar algo novo. Então eles disseram assim, oh, chega, agora vou fazer uma coisa completamente nova. Isso é uma inovação enorme. E é uma inovação que vai impactar a sociedade também, porque se tem várias pessoas a fazerem isso, não é? Pessoas que decidiram abdicar do seu velho modelo de operar na vida, então acho que veremos assim a sociedade na pós-pandemia a ter um salto também com várias diferentes formas de viver, não é? e de interagir, não só nas marcas como também em termos sociais. Legal. Esse é o Estadão Blue Studio Talks. Estamos conversando aqui com o Hugo Veiga, da KQA. Daniel, com você. Hugo, eu tenho duas outras perguntas aqui para você. Ó. Uma é sobre performance e criatividade, e a outra sobre cocriação. Então, a primeira aqui sobre performance. Como é que vocês fazem para unir, né, com harmonia, criatividade e performance? E como vocês organizam o time de vocês aí de performance? E a segunda é, a gente, né, lê muito, inclusive, que vocês gostam de colocar o cliente, né, junto com vocês para criar projetos, para discussão e etc. Como é que isso funciona, né? Você consegue contar isso um pouquinho para a gente? E se tem algum case aí que foi construído dessa forma, ou seja, co-criado aí junto com o cliente de vocês? Acho que, respondendo à primeira pergunta sobre performance, nós na KQA, nós fomos a primeira agência, acho, a não ter mídia, né? Nós começámos sem compra de mídia, até falam que havia umas apostas no mercado de quanto tempo nós iríamos durar. Quando nós falámos, nós abrimos a KQA em 2014 falando que não entraríamos em concorrências, nem compraríamos mídia. E aí o pessoal falou, isso aí não vai dar certo, não é? E tem dado certo, deu muito certo até agora. E apesar de nós não termos mídia, o nosso foco é na performance da ideia, não é? De que forma é que, através da criatividade, nós conseguimos romper todo esse ruído de comunicação que existe, porque hoje em dia, assim, nós entramos em qualquer plataforma que a gente esteja, mesmo até na cidade, não é? No mundo real, nós somos bombardeados por informação. Então, a melhor performance é quando você cria algo que é tão relevante para a sua audiência, que as pessoas vão olhar, vão prestar atenção, vão interagir, vão falar, vão compartilhar. Isso é a melhor performance, uma performance que não é paga, não é? É uma performance que as pessoas, organicamente, elas vão começar a falar sobre isso. Então, o jeito de nós procurarmos essa performance criativa é sempre procurando ideias, bebendo muito da cultura. Então, nós trabalhamos muitos dos nossos projetos. A KQA, quando nós abrimos a casa tinha um propósito de ser aberta para a comunidade criativa de São Paulo. Então, o fundador da KQA são as iniciais do fundador, do Ajaz Ahmed, e ele falou assim, eu tinha uma visão para a KQA São Paulo de ela poder vir nos guias culturais da cidade. Olha que visão incrível que ele nos deu. E ele falava assim, então tem que ser um lugar, a casa tem que ser um lugar que é inspirador. Qualquer pessoa que entra, um cliente, as pessoas que lá trabalham, ou um artista, entra e tem que entender que está num lugar diferente. Então, desde que nós abrimos as portas, nós começamos a fomentar, a ajudar artistas a amplificar as suas mensagens, através da criatividade. Começamos a dar espaço na casa, então tivemos concertos, exposições, grupos, não é? Rodas de conversa com artistas de diferentes backgrounds, tipo artes plásticas, música, e dessa troca, todo mundo que trabalha na KQA interagia também com esses artistas. Então nós saíamos da bolha da propaganda, não é? Daquela coisa de nos alimentarmos das referências de o que é que aquela agência está a fazer, para nos alimentarmos de outras coisas, assim, e de entrarmos e lidarmos com o processo criativo de um artista, que é completamente diferente de uma marca. É uma coisa mais caótica, uma coisa mais livre, tem detalhes, tem a importância da mensagem que eles chegaram e como nós temos que nos colocar numa posição muito mais humilde, de tentar, eu vou ajudar a amplificar o pensamento desses artistas.
Numa marca não, nós temos que criar algo novo, não é? Nós temos que transformar quase que em arte um objetivo de negócio. Então, ao beber dessa cultura, os nossos trabalhos começaram a ser, e o facto de nós não termos mídia, não é? Compra de mídia, os projetos eles são muito livres, então eles são muito desformatados. Então nós acabámos de fazer um projeto com as Turmalinas Negras para a Nike. O Turmalinas Negras são um grupo de dança de mulheres negras da periferia, em que nós colocamos passos de dança, ensinar passos de dança ancestrais para ajudar mulheres a se conectarem com a sua ancestralidade no aplicativo do Nike Training Club. Então foi a primeira vez que uma dança, né? Passos de dança e como funciona, foi colocado no Nike, no aplicativo de esporte da Nike. Então para nós é um playground mesmo, quando nós olhamos para todas essas vertentes culturais e depois como é que nós conseguimos trazer a tecnologia, esses canais digitais de relacionamento com as audiências, e é poderosa essa combinação. Então a performance nasce daí, de achar canais de relacionamento inusitados. Eu lembro que fizemos também, foi ouro em Cannes, um projeto para Stranger Things, que era para lançar Stranger Things 3, a gente disse assim, imaginem que existiam uns sinais de televisão perdidos dos anos 80 e que as pessoas poderiam sintonizar esses sinais de TV se aproximassem um bombril do celular, não é? Porque todo mundo usava o bombril para melhorar o sinal da antena, não é? Nos anos 80. Então nós criámos um app, que era o Stranger Antenna, que as pessoas aproximavam um bombril e aí estava assim, tipo, no aplicativo, a pessoa aproximava o bombril e aí começava um conteúdo exclusivo que nós trouxemos o Carlos Moreno para interpretar vários conteúdos exclusivos e as pessoas, antes do lançamento da terceira temporada, iam ver todos os dias um conteúdo exclusivo da Netflix que nós criávamos, mais cerca de 2 minutos que nunca tinham sido lançados ainda no mundo. Então esse tipo de interatividade é o que leva à performance. Então, por exemplo, este aplicativo, o app que nós criamos, que todo mundo fala assim, não pensem em criar apps, para quê? Tal. O nosso app foi mais baixado que o app da Netflix durante o período da ação. Então são coisas assim que nós sempre procuramos focar em algo que a gente sabe que vai ter um impacto cultural, em que as pessoas vão interagir e vão realmente passar para outras pessoas. Essa para nós é a performance, é usar a mídia como canal para a criatividade e não apenas um push de mensagens. A segunda pergunta era sobre cocriação, né? Como é que vocês trabalham isso junto com os clientes de vocês, né? E se tem algum case, né, que você possa contar aqui para a gente que foi criado aí a 4 mãos aí com o cliente de vocês. A gente tem vários processos, assim, quase todas as campanhas que fazemos para o Google são co-criadas, então nós temos um processo de imersão em que nós trazemos consumidores, então é cerca de uma semana, às vezes mais, em que está todo mundo junto, trabalhando e pensando numa solução para essa ambição criativa que eles têm. E tem vários projetos que nós trazemos, às vezes a co-criação ela é um processo muito mais orgânico do que propriamente aqui, vamos sentar e vamos criar aqui uns quadros e vamos... Agora a missão, todo mundo tem que pensar umas ideias. Às vezes o processo de co-criação, ele acontece muito mais da interação. Então, muitas vezes é apenas uma conversa. Nós trazemos um artista, como já aconteceu com, por exemplo, o Deezer, em que a gente trabalhou com o Emicida, em que era muito os clientes juntos com o Emicida, trocando uma ideia, dizer assim, olha, do nosso lado a gente está com esta ambição, estamos com, do lado do cliente, estamos com isto aqui, precisamos fazer algo assim, aí o artista dá o seu ponto de vista, nós damos o nosso ponto de vista, olhamos para o contexto da sociedade, qual é o contexto atual, de que forma é que nós, como marca,
como marca Deezer e como é que a Emicida se podem unir numa mensagem que ambos estão de acordo e que vai ter um impacto positivo na sociedade. Então é muito uma troca, não é? Nós temos processos, que nós temos um processo que a gente chama de Velocity, que é inspirado num livro que foi best-seller do Ajaz, do fundador da KQA, em que é um processo mesmo que tem vários passos para as pessoas, para clientes, a agência e pessoas de fora, não é? Consigam trabalhar durante uma semana e consigam chegar, não é? Produzir algo. Temos esse tipo de projetos, mas eu acho que quando é algo mais orgânico, parece que as coisas fluem de uma forma mais suave. Muito bom. Hugo, eu queria saber como é que fica, dentro dessa ideia de cocriação também, enfim, como é que fica o papel do conteúdo nisso, como é que vocês encaram o conteúdo, né, a importância do conteúdo, e o papel de publishers, como o Estadão, por exemplo, em projetos desses. Como é que você vê a parceria, por exemplo, com publisher da envergadura do Estadão para esse tipo de projeto, para esse tipo de ideia? Vocês têm um alcance gigante, não é? De se pensarem, e têm uma missão que é cada vez mais valiosa, não é? Numa época de fake news. Então, esse vosso propósito de informar, ele pode ir além das notícias, não é? Ele pode ir buscar coisas, factos que estão a acontecer no mundo que ajudem muito a população a entender mais sobre certos temas. E às vezes se associando com marcas fazendo uma parceria, marcas que são entendidas nesse tema, e eu não falo apenas não é um merchan, falo mesmo assim de interagir com as marcas de uma forma honesta, não é? De dizer assim, eu como marca vou falar daquilo que eu sei, eu não estou aqui para vender o meu produto, estou para falar partilhar um pouco do meu conhecimento sobre este tema. Então essas interações podem realmente assim ajudar muito, sei lá, fala-se muito em futurismo, o Estadão poderia estar a falar um pouco mais de quais são essas novas tendências, qual é esse novo mundo, como vai ser o Brasil em 2030. Tem pessoas que simplesmente não entendem ou não se adaptam e estão ficando para trás porque elas não têm acesso à informação, ou não têm dentro da sua rotina de busca de informação, elas não têm nada que as inspire a procurar isso, então acabam elas estão alheias a essas possibilidades. Como um dos principais canais de informação no Brasil, pode ser um jeito interessante, assim, de trazer, assim, porque isso vai inspirar, às vezes, pessoas voltando para o começo do nosso papo, a revolucionarem a sua própria vida, não é? A entenderem assim, espera aí, será que eu preciso mesmo tirar este curso? Estou agora a entender que daqui a 5 anos os formandos deste curso não vão ter trabalho, tipo, esta profissão não vai existir mais. Então, porque isso vai acontecer, não é? Tem profissões que daqui a 5 anos elas não vão existir. Mas ainda pessoas assim que estão ainda a começar um curso para estudar. Então, esse tipo de informação e de que forma vocês conseguem trazer marcas que ajudem um pouco a isso, porque também às vezes é bom para as marcas até do ponto de vista de human resources, não é? De pessoas que vão ver, esta marca parece interessante, vou-me candidatar àquela marca. Então, é uma parceria, não é? Todo mundo ganha. Muito bom. Daniel? Hugo, pegando um pouco do gancho em que você está falando, né? Como você vê um publisher, né? Como o Estadão, né? Agora é até por meio da nossa operação nova de publicidade, né? O Estadão Blue Studio. Como é que você vê a gente aí dentro do seu processo de criação de projetos, né? Como é que um publisher como o nosso pode, enfim, ajudar ou participar de alguma forma? Eu acho que, sim, partindo do ponto de vista de informação e de rede de contactos, vocês poderiam ajudar. Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas vocês podem ajudar tanto
quase como, não um instituto de pesquisa, mas ajudarem com informação que vai inspirar os projetos. Então, se é sobre determinado tema, vocês possuem um arquivo, não é, de informação gigante, assim, e vocês conhecem muito o Brasil como ninguém. Então, poderiam entrar num momento pré-concepção de qualquer ideia, mas podem também entrar no momento de produção, não é? Através, ou com jornalistas que podem falar sobre determinado tema, não é? Criar um pool de jornalistas que vão ajudar marcas a falar sobre determinado tema, não necessariamente que tem que ser publicado no Estadão, mas se vocês têm jornalistas que vão dar uma chancela de informação a um conteúdo de uma marca, isso pode ser um canal para vocês, assim, é um novo jeito de se comunicarem com as empresas, que vai ser bom também para as empresas e para vocês, não é? Ótimo, muito bom, Hugo. Bom, pessoal, esse foi o Estadão Blue Studio Talks. Conversamos hoje com o Hugo Veiga, Global Chief Creative Officer da AKQA. Hugo, obrigado pela presença e pelo excelente papo, hein? Obrigado, eu. E ficamos aqui. Quando as coisas voltarem, vou aí no estúdio para a gente fazer uma jam session. A gente já pode até deixar marcado. Tão logo a gente consiga sair desse estado pandêmico, o nosso próximo papo pode ser sobre criatividade tocando uma música aqui, né? E aí você pode mostrar o seu álbum pra gente, né? O teu sucesso e tal, que fez um sucesso desgraçado lá na MTV de Portugal, né? É ou não é? Fica combinado. Muito bom. Muito bom. Bom, antes de terminar, gostaria de dizer que o Hugo e a AKQA aceitaram o convite do Estadão Blue Studio para desenhar o que seria o nosso novo posicionamento. O resultado vocês vão poder conferir no Estadão Impresso, nas nossas redes sociais e também no site do Estadão Blue Studio. Em nome do Estadão Blue Studio, quero agradecer a audiência de vocês. Acompanhe essa e as demais entrevistas da série na nossa plataforma de streaming. Pode ser acessado no endereço estadãobluestudioplay.com.br. Ficamos por aqui e até a próxima.